Olá, meu nome é Ângela Lianati E eu sou Rafael Varenda. e você está novamente no nosso Quintal Filosófico. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para dar início a uma série de vídeos que vai contextualizar a filosofia para que a gente possa adentrar nos assuntos que pretendemos discutir com vocês. Para esse primeiro momento, nós vamos pensar nos mitos. Posteriormente, vamos entrar nos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí fizemos um mapeamento dessa primeira etapa. Aí nós vamos pular a Idade Média, combinado? Um pulo bem grande, né? Eu não quero falar sobre Idade Média porque eu também não sei. Aqui fica a minha confissão. Sei muito pouca coisa sobre Idade Média. E aí depois a gente contemporaniza mais a filosofia. Então, para esse primeiro momento, nós vamos tratar do mito. E o que é o mito? Olha, podemos podemos começar pensando assim, seria o mito, vamos começar com uma pergunta, né? Uma provocação. Seria o mito uma verdade inventada? Seria. Seria o mito uma verdade inventada? Será que a minha pergunta, ela busca fazer uma oposição entre o mito enquanto uma possibilidade de apresentação de uma realidade e a ciência, por exemplo, enquanto uma verdade que necessita ser comprovada, né? Você vai à farmácia e compra um remédio para dor de cabeça que já foi testado e que se anuncia como uma verdade comprovada, sim? Mas você não precisa que o mito, seja ele uma imagem, seja ele um texto, se apresente para você, te atraia por ser uma verdade que apresente uma comprovação. Então, seria o mito uma verdade, porém, inventada? Boa pergunta. Então vamos entender o que é o mito, como é que ele se estabelece, né? O mito o homem lança a mão de histórias fantasiosas, que é o mito, sempre que ele se sente inseguro em relação ao mundo que ele vive. Em um outro vídeo, eu cheguei a pontuar que o homem é o único animal que considera a sua existência como uma problemática. Um problema que precisa ser resolvido, ele precisa ter uma resposta para aquilo. Então, como o homem, o pensamento do homem, ele é limitado, quando ele chega nesses limites, né, nessas cercanias assim, ele começa então a lançar a mão para poder explicar o desconhecido. E aí é que vem o mito. O mito, ele é muito necessário e ainda hoje ele suporta, né, algumas condições humanas. Então, por exemplo, quando a ciência ainda não estava ao alcance do homem e o homem não entendia porque chovia, né, e ele basicamente o homem assim na sua assim, a esmagadora maioria, o homem é espiritualizado, né? E uma das pistas que ele dá sobre isso, uma das provas que ele dá sobre isso, é quando ele enterra seus mortos. Então, até para essa morte, ele vai criando, né, ritos de passagem. O homem, ele se utiliza com o sagrado, que é isso que ele não conhece, através da liturgia, né, que é exatamente o rito, né, ali dramatizado, né, é um mito dramatizado, ele é litúrgico. Então, esse homem, ele vai tentar esse diálogo com aquilo que ele não conhece, então ele inventa essas histórias. Bom, para que serve o mito? Né? São vários tipos de mito, né? A gente tem os mitos escatológicos, a gente tem os mitos heróicos, a gente tem, enfim, né? Aqueles mitos, né, de origem do mundo, origem do final do mundo. Enfim. O mito, ele basicamente ele tem três funções. Ele tem a função de acomodação, de organização social e de explicação. Então, o mito explica aquilo que o entendimento humano não tem uma lógica, né, à disposição, e ele cria uma organização social, porque aí ele cria os mortais, os semideuses e os deuses. E nessa hierarquia é que ele transita e ali ele vai dando poder. E numa última função,
ele acomoda, porque quando o homem ele lança a mão do mito, da explicação mítica, ele se sente confortável no mundo, né? Então ele não tem mais aquele desassossego, né, de não saber para onde vai, de onde vem, etc. Ele cria um mito para isso aí. Então a lógica do mito é uma lógica que não pode ser contrariada. Ela existe, ela é assim e ela não pode ser discutida. Ninguém vai dizer por que foi gerado um filho na perna. Não tem essa. Não tem esse questionamento. Não tem esse questionamento. Não é para haver esse espaço, né? Não, absolutamente. E o homem, à medida das sociedades muito primitivas, elas lançavam mão dos mitos para essa explicação. À medida em que o homem vai deixando a consciência mítica e assumindo uma consciência racional, esse mito ele vai deixando de ser figura central e o homem vai recorrendo mais à lógica, né? A criança, para o entendimento dela, entendimento mítico, é um entendimento fantasioso, né? A criança, por exemplo, acredita que quando tá chovendo, né, porque São Pedro tá lavando o céu, né, Sim. e quando faz aquele barulhão é porque arrasta os móveis. E depois, obviamente que a ciência vai dando essa explicação que ela é capaz de entender. Então o mito ele vai deixando aos poucos, ele vai dando origem, né, a uma acomodação, né, num primeiro momento, e depois ele deixa de ser a figura central, ele fica ali, né, pano de fundo, mas o homem vai evoluindo ali no pensamento racional, mas ele não desaparece, né, Rafael? Não. O mito ele continua tendo seu lugar, mesmo numa sociedade moderna, podemos dizer assim, como a que nós vivemos hoje, contemporânea, né? pós-moderna, Isso, né? nós temos ainda a presença do mito muito forte. As crianças ainda pedem para ler as histórias que são lidas já há décadas, séculos, Sim. talvez, né? Então o mito ele está presente. E mesmo se a gente, essa criança de hoje, e mesmo se a gente pensar numa criança grega, por exemplo, antiga, né? Nesse universo que a gente vem tratando, né? A educação durante muito tempo se fez a partir da leitura, né, de obras mitológicas. E como que essa educação acontecia? Através dos exemplos desses heróis, das peripécias, das aventuras vividas por esses heróis. O mito é um exemplo, ele busca oferecer exemplo, né? As fábulas, por exemplo, têm sempre a sua moral. No final daquela história há uma moral. E o que aquela moral pretende fazer? Através do mito, daquela historinha, dessa verdade talvez inventada, trazer, né, um exemplo para aquele que ouve aquela história. Né? Há uma relação um pouco mais antiga, já no nosso tempo, dos nossos avós, vamos dizer assim, de um momento em que as crianças se sentavam em torno do mais velho para ouvir uma história, que podia ser uma história de um lobisomem, por exemplo, se tratando da nossa realidade, né? E por que aquilo atraía? Por que o mito ainda atrai tanto? O que há nele? Ou o que há em nós, Exatamente. a ponto de nós nos sentirmos atraídos quando é uma questão mitológica, quando o mito aparece. Né? Exatamente. E porque também, assim, esses mitos, né, da antiguidade que procuravam explicar o mundo que não era, né, não estava ali à nossa disposição, esses mitos eles foram modificados, eles aparecem através dos contos. E aí eu me lembro que o Rafael estava dizendo isso, eu me lembro do conto da Cinderela, que na versão original, quando ela então vai desposar o príncipe e aquelas duas irmãs que eram tão trapaceiras, né? As irmãs elas são obrigadas a dançar num tamanco em brasa até a morte. Aí depois ela só expulsa. Agora com a ética contemporânea, ela leva as irmãs para morar na casa dela e perdoa, né? Então assim, também vai se modificando, né? E todos esses mitos, né? E a gente pega esses mitos da antiguidade, por exemplo, o Édipo, que é usado na psicanálise, né? Quantos mitos ainda estão relacionados e que a gente lança a mão para explicar certos fenômenos, né, do nosso comportamento, do nosso dia a dia. E temos também a questão dos mitos modernos, né? O que são os mitos modernos? São aquelas crenças que a gente é induzida a ter, né, por vários motivos, né? E essas crenças, elas colocam pessoas, assim, na esfera de semideuses, né? Quase deuses, né? Estão aí nos cartazes, nos cinemas, nos telefones, nas televisões, o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem.
Isso é um mito moderno, né? Eles salvam o mundo, né? E também tem os semideuses, né? Que são as celebridades, que elas têm uma aura mítica, né? Nada acontece com elas, né? Eles não sentem... Abre a revista Caras, aquela revista discutível, né? Não. Já Não acordam, já acordam Não, com os cabelos penteados, com os dentes escovados e com o café da manhã maravilhoso. Exatamente. São todos magros e felizes, são gordos e felizes, porque a tristeza não chega na revista Caras, nem no castelo, nem na ilha, né? E assim, numa página tá fulano se separa de fulano, aí na outra ela com um novo namorado, ele com um novo amor, e depois a última página todo mundo na festa do filhinho, né? Tão civilizados, né? E aí a gente fica se perguntando por que eu não consigo ser a gente fica se achando, né, a pior coisa do mundo. Do mundo, né? Porque eu sinto ciúmes, né? Porque eu sinto dor de barriga, porque eu acordo despenteada, né? Porque meu cabelo não é bonito igual o delas, eu não consigo fazer aquela maquiagem, né? Eu não, né? Então como é que vai ser, né? Quem imagina Adriane Galisteu com diarreia? Não, eu nunca imaginei. Não, né? Não. Ela não tem, né? Não. E o Brad Pitt vomitando batata? Eu também nunca imaginei. Impossível, né? Ele é um deus grego, né? Troia, a gente viu isso, né, Rafael? Pois é, uma jogada de marketing maravilhosa, né? Logo Aquiles, que é o grande herói, ele é o perfeito. Exatamente, né? É aquele homem perfeito, né? Solteiro pelo momento, né? Exatamente. Que maravilha, né? Então você vê, né? Eles se separaram, a Angelina Jolie se separou do Brad Pitt. Mas tá tudo bem, gente. Mas tá tudo bem, né? Ela não quer pensão pros 6 filhos. Ela não, porque inclusive ela é dinheiro superada. não é problema. Não, ela é superada, né? Ela não sofre. Aquela mulher não sofre nada, ela não tem nem unha encravada. Imagina, nada. E os filhos são perfeitos também, são educadíssimos. Ninguém faz nada de errado. Exatamente. E aí você vai vendo, né, como é que esse mito ele é alimentado. Basta você ver a entrevista desses atores, atrizes, né, numa estreia, né? Ai, que coisa maravilhosa, trabalhar com esse diretor incrível, esse diretor maravilhoso. Ai, porque esses colegas incríveis, né? Nossa, eles trabalham numa atmosfera que a gente que não pensa, né, é capaz de acreditar que aquilo deve ser o melhor emprego do mundo e são as melhores pessoas do mundo. Ninguém tem pecado, né? E então esses mitos, e a gente repara que há uma reinvenção daqueles mesmos tipos, né? Vamos dizer assim, né? São o tempo todo reinventados de acordo com uma necessidade. Exatamente. E aí, essas criações, assim, eles se deslocam. Por exemplo, a Marilyn Monroe, ela nunca vai ser velha e enrugada. Ela vai ser sempre linda, maravilhosa, porque ela morreu ali, né? Mas ela é cultuada ainda como símbolo da mulher. Não vai morrer nunca. O mito não morre. Né? Ele pode ser, ele ganha uma nova roupa, ele pode, né? Bobagem, ele é reinventado, mas ele não morre absolutamente. A mensagem que ele quer passar, né? A moral que ele quer passar, não morre. Exatamente, ele fica ali perpetuando, a gente passa, né? Mas nossos filhos vão continuar olhando esses mitos. E eles passarinho. Então é isso, gente. Essa é a importância do mito, né? Pra gente entender que eles dão esse suporte, né? Eles são utilizados e são milhões de mitos. Você tem os mitos religiosos, né? E você tem hoje ainda existem os mitos, né? E todo mundo lança a mão deles, porque ainda não fazemos parte de uma sociedade e de uma cultura e de um tempo em que há explicação para tudo. Quando o homem tem a explicação, ele abre mão do mito e ele fica com a lógica. Isso é uma coisa lógica de acontecer assim na evolução humana, né? E mesmo quando ele tem essa explicação, a impressão que dá é que o mito é mais agradável, né? O mito é mais agradável você continuar acreditando naquela história bonita, que é bem contada, naquele filme que você vê, do que procurar algo que já te provaram ser diferente. Exatamente. Às vezes dói muito, né? Quando você não acredita e você é obrigado a aceitar, assim, né? Que ele tá ali povoando. Enfim, mas isso aí é de cada um também, né? Então, muito obrigada pela sua visita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa introdução. E se você gostou, deixe o seu joinha aqui, assina o nosso canal e faça outras visitas, porque a Filosofia no Quintal, ela vai continuar e ela tá crescendo. Você tá achando que ela tá crescendo? Não tá, Rafael? Tá florindo, né? Tem espinhos também, mas não fica com medo, não. Exatamente, mas não aqui, né? A gente vai apresentar para vocês. Tá bom? Então, tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima.